selecionei as entrevistas de Dom Paulo Evaristo Arnes, da Igreja Católica, e de seu ex-aluno, o também ex-frei Leonardo Boff, que andou brigando com a igreja. Polêmica para santo nenhum botar defeito. Lá vem ela, Marília Gabriela, Barbarella, Loura Bela, Marília Gabriela, às vezes cruela, Cinderela, Marília Gabriela, Gabi Canela, Pimpinela, Marília Gabriela, Magricela. Dom Paulo Evaristo Arnes já anunciou que ao completar 75 anos no ano que vem, abandona o cargo. Será assim que se diz? Abandonar o cargo de cardeal? Bom, recentemente aqui no programa, Frei Leonardo Boff, que aliás foi aluno de Dom Paulo, defendeu tal prática para o Papa, ou seja, deixa o posto com determinada idade. O senhor é a favor ou contra? O que o senhor acha dessa ideia de Leonardo Boff? Eu acho a ideia discutível, mas ela já foi exposta uma vez por Paulo VI, que introduziu, aliás, este costume dentro da igreja de os bispos abandonarem o cargo aos 75 anos e se tornarem, então, eméritos, como se diz, não é? Então ele consultou o bispo auxiliar dele, que agora era, naquele momento era cardeal de Milão, e o bispo achou que ele não devia renunciar, porque senão eles diriam: você fez a lei para si mesmo, para depois se eximir e ir embora. Não deixe os sucessores ver o que eles fazem. Agora, esse atual Papa já completou 75 e continua no cargo, e acredito que vai continuar muito tempo, porque ele gosta de viajar, e como Papa ele pode viajar, né? E o senhor, o que acha? Que ele deveria se afastar ou não? O Papa, não este necessariamente, eu não estou focalizando numa figura, estou dizendo no cargo mesmo. O Papa deveria se afastar depois de um tempo ou não? Sim, porque ele é bispo de Roma. Portanto, ele ocupa a mesma posição que nós, como bispo de Roma. E eu acredito que, com o tempo, as forças vão diminuindo e ele mesmo sente que não pode mais dar aquilo que ele deu no início, não é? Isso que está levando o senhor a pensar em fazer o quê? É se afastar? É renunciar? É renunciar, a renúncia é proposta pelo direito canônico, portanto eu sou obrigado a fazê-lo. E eu faço com muito gosto, porque eu acho que é a vez dos novos e da juventude entrar, sobretudo na igreja. O senhor vai voltar a dar aulas? Não, por amor de Deus. Eu vou cuidar, se Deus quiser, dos velhinhos. Que velhinhos? Aqueles 10 milhões que no Brasil não ganham nada. Não ganham nem dinheiro para remédio, nem para comida, nem para roupa, nem para ter alguma companhia, nem nada. Como sofrem os velhos no Brasil? O senhor acha que sofrem mais que as crianças? Vou lutar por eles. O senhor acha que os velhinhos sofrem mais que as crianças no Brasil? Sabe? Não. Crianças sofrem muito, sobretudo no Brasil. E tem as crianças abandonadas, não que sofrem. Mas, para as crianças, eu sempre consegui despertar muita simpatia e também muito interesse. Até muito dinheiro. Para os velhinhos, não consegui arranjar nada. Nem mesmo a companhia que eles tanto apreciam e eles precisam para viverem dignamente o final da existência. E é nisso que o senhor vai trabalhar. Aliás, se Deus quiser. Dom Paulo, me parece que existe uma estatística. O Brasil vai ter muitos velhinhos daqui a não muito tempo, não é isso ou não? Sabe que houve um congresso, aliás, no Panamá mesmo, e a nossa representante, voltando, me contou que no ano 2025 nós vamos ser o segundo país com maior número de pessoas idosas no mundo. No mundo inteiro. Eu levei um susto, mas ela disse que era porque mais de 40% das mulheres em idade fértil já tinham feito a laqueadura, quer dizer, tinham esterilizado, e assim havia muito pouca geração nova crescendo agora. Qual vai ser o primeiro país, o senhor sabe?
Sabe que ela me falou, mas eu não liguei muito e também não me interessou muito. Dom Paulo, a sua mais recente polêmica foi em torno da obrigatoriedade da aula de religião nas escolas públicas de São Paulo. O rabino Henry Sobel é contra. O senhor defendeu. Por quê? Sabe que não houve nenhuma comunicação entre nós dois. Porque se tivesse havido comunicação, eu teria perguntado como é em Israel. Em Israel todo mundo aprende religião, né, na escola. Sim. Então, por que no Brasil não se pode? Por que no Brasil não se pode? E depois, outra coisa. Quando nós instituímos o ensino religioso, faz 25 anos quase, eu mesmo instituí, Dom Décio é que organizou. Os judeus participaram do programa, as denominações cristãs vieram juntar-se a nós e nós começamos, e eu fiz ainda no mês de agosto a reunião das coordenadoras e dos coordenadores, vieram mais ou menos 350, 500 coordenadores do ensino religioso. Foi uma festa bonita esse ano ainda. E eu em 25 anos nunca ouvi uma queixa contra o ensino religioso. Pelo contrário, sempre uma manifestação de gratidão da parte dos pais e uma alegria da parte dos professores de poderem dar essa aula. Mas são professores da própria classe que dão a aula. Portanto, elas dizem que no momento em que ensinam religião, logo no começo do dia, todo o dia se passa numa atmosfera de mais concentração e de mais participação, porque a religião que ensinam não é o catecismo. Não é uma coisa decorada, é uma coisa, né? Mas é uma coisa muito útil e muito agradável, que repara sobretudo em coisas que as crianças experimentam. Digo, por exemplo, a natureza, como cultivar a natureza, a água, a flor, o verde, a própria alegria no rosto, assim por diante. Depois, como considerar os acontecimentos que vêm, como aumentar a esperança em tudo o que acontece. Depois, como considerar os irmãos, os pais, os companheiros, sobretudo as minorias, os negros, os índios e todas as pessoas, e provocar dentro dessas crianças uma admiração pelo que existe e não uma indiferença, quer dizer, só um conhecimento. Quer dizer, Dom Paulo, não estaria se educando ou para a Igreja Católica, não é isso? Não é isso, não é isso. Isso é um conceito já ultrapassado. Os bispos do Estado de São Paulo, como de todo o Brasil, e aqui está um caderninho que revela isso, e foi publicado em 92, Deixa e que mereceu... ali para essa câmera. Pode mostrar, Aqui. E que mereceu 2 anos de estudo. Errei a câmera, acho. Isso. Essa aqui, então. 2 anos de estudo. E esse caderninho revela muito bem que a gente nunca deve levar a criança para optar por nossa religião, mas sim levar a criança por optar pela religião dela, onde ela se sente bem com os pais e amigos. Portanto, não é uma aula para adquirir adeptos de religião, nem há uma catequese para aprofundar a própria religião, mas é para dar uma ética, portanto, um fundamento sólido para o comportamento humano e uma possibilidade de convivência com mais profundidade e mais sinceridade e, quem sabe, também muito mais amor. Dom Paulo, como é que o senhor explica esse crescimento vertiginoso das igrejas evangélicas? Fortíssimo poder de persuasão, né? Os rituais quase xamânicos que cercam as cerimônias, ao mesmo tempo essa enorme capacidade de arrecadar fundos. Como é que o senhor explica o crescimento dessa... Sabe, Gabi, em todos os fins de século, fins de milênio, sempre houve aquela confusão, tanto religiosa quanto ideológica. Isso está havendo agora também. Há, por um lado, o individualismo. Cada um quer se afirmar a si mesmo e garantir a sua vida. Por outro lado, há a confusão daqueles que procuram, então, uma orientação na vida. Isso é sinal de fim de século. Mas também
Eu acredito que seja um pouco porque nós, a Igreja Católica, não entendemos bem a época moderna, que é uma época de uma boa acolhida, de uma apreciação muito grande, boa, das coisas que acontecem dentro do mundo e também de uma defesa da pessoa humana contra todas as coisas que acontecem de mal aos indivíduos. É assim, quando alguém fica muito doente, então quer um milagre para ser curado, porque também não tem dinheiro para comprar remédio. Mas quando alguém tem uma dificuldade enorme para vencer em casa, falta de paz, etc., então vai para um curandeiro, vai para alguém que entende um pouco, ou pensa que entende um pouco da religião, assim por diante. Nós nunca fizemos isso. Nós sempre andamos aquele caminho que Cristo nos ensinou. E o senhor está se ressentindo disso? Eu estou me ressentindo da falta de acolhida mais generosa da parte da Igreja Católica e de muitos padres, de muitos agentes de pastoral e de muitos cristãos, muitos católicos. Por exemplo, o senhor conhece o Bispo Edir Macedo? Eu conheço pelos jornais, pelas... Bom, o senhor nunca conversou com ele? Não, nunca fui convidado. E essa capacidade que tem a igreja deste bispo, né, da Igreja Universal do Reino de Deus, de ter televisões, aumentar o poder da comunicação, o senhor é favorável que a Igreja Católica use as mesmas armas? Sabe, a fé se transmite de pessoa a pessoa. A TV pode preparar o caminho, mas de fato eu só convenço a outra pessoa pelo meu testemunho, pela palavra que tem um fundo histórico, quer dizer, que brotou dentro de meu coração a partir do Evangelho ou da revelação de Deus. Eu não acredito que haja conversões através da televisão, mas há uma preparação para que as pessoas depois possam aderir a um certo movimento religioso. O senhor chegou a ver algum capítulo da minissérie Decadência da Globo? Não, eu não tive essa curiosidade e também não tive o tempo para tanto. Mas o senhor provavelmente leu alguma coisa. Li a crítica. Que uma série dessas vem com uma função específica, é proveitosa ou não? Em todo caso, ela não vai favorecer a Igreja Católica, mas vai ser uma luta entre duas televisões. E a luta entre duas televisões se trava sempre como a luta entre duas casas de comércio. Então, pouco me interessou o assunto, não é? Porque eu acho que não favoreceu e não vai favorecer a Igreja Católica. Daqui a pouco eu volto com mais, Dom Paulo. Espera a gente, tá? Mussarela, Marília, Gabi, Gabriela, la tarantela. Irmã Catarina, jeito de menina, sorriso em flor, coração aberto para o que é certo. Miriam Rios é Irmã Catarina. Memória mais linda breve. História que Deus ensinou. Eu só uso OB quando eu preciso. Quando eu preciso trabalhar, quando eu preciso estudar, para nadar, para dançar, eu só uso OB quando eu preciso. Eu preciso acontecer, preciso me fazer notar, e quando eu quero relaxar, eu só uso OB quando eu preciso. Pedalar, patinar, viajar, passear, me arrumar, festejar, eu só uso OB quando eu preciso. Me libertar, me libertar, me libertar. OB faz parte da sua natureza. O Grupo Algar apresenta a evolução de sua marca. Ela aponta para um mundo novo, sem tempo nem espaço. Um admirável mundo novo. Empresa, rede a todo vapor. Com a força do talento é mais que possível construir o amanhã do grupo. Grupo Algar, a marca de um admirável mundo novo. Grupo Algar, Grupo Algar. Danilo, fala. Arranjei uma namoradinha. Diga, que bonitinha, que pele branquinha, que amor de gatinha. A Mara é Fabinho. Ela tem o nariz levantado, os olhos verdinhos, bastante puxados, cabelos curtinhos e o sandal do lado. Sandal protege você dos raios UVA e UVB e não sai na água. Com Sandal você aproveita o melhor do sol. Sandal ela usa, não é de ninguém. Não pode ser minha, nem minha também. Verão
Entre no nosso clima. Pratos fáceis e saborosos estão sempre na cozinha prática de Romeu Júnior. TV Culinária, nesta quinta, 14h. Por um hambúrguer. E eu um cachorro quente. E eu que não posso nem pensar nessas coisas. E se for um hambúrguer de Chester? Cachorro quente de Chester. Chester? Linha Chester Perdigão. Você ganha no sabor e na saúde. Tá vendo? Assim a gula não é pecado. Lógico, tem menos calorias. Chester já é o exercício que eu mais gosto. Linha Chester Perdigão. Mais sabor, menos calorias. 30 anos de carreira. Desde criança a gente aprende a fazer muita coisa sozinho. Um dos melhores músicos brasileiros. Daí começa a pensar, eu tenho que conseguir, eu tenho que vencer. Respeitado internacionalmente. Só que a gente não está nesse mundo sozinho. Devia pensar no que fazer pelos outros. Ensinar, aprender, compartilhar. Você acha que ele está na comunidade solidária só para se promover? Porque mais importante do que eu, somos nós. Comunidade solidária. Todos. Por todos. Não sabe mais o que fazer para conseguir dinheiro. Ajude a Santa Casa a ajudar os que precisam. Ligue 900-0295 e doe R$5. No Museu de Arte Sacra, o público pode apreciar valiosas obras de famosos artistas brasileiros como Benedito Calixto e Aleijadinho. Nova novela, Marília, Gabi, Gabriela, Stella e Bela. Eu estou de volta com Dom Paulo Evaristo Arnes. O nosso assunto agora é política. Dom Paulo, o senhor sempre foi muito politizado. No ano passado, o senhor apoiou a candidatura do Fernando Henrique Cardoso. O senhor disse que o Plano Real seria um sucesso, mas logo no começo de 95, o senhor começou a atacar o presidente e o neoliberalismo. Eu gostaria de saber quem mudou, se o senhor ou o Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que foi Fernando Henrique Cardoso, mas ele vai dizer que fui eu que mudei, né? Cada um vai se defender como tem direito a tanto. Mas o Fernando Henrique Cardoso trabalhou mais de 15 anos conosco, né? Até assinou um dos livros que nós publicamos pela Comissão Justiça e Paz, que se chama São Paulo, Desenvolvimento e Pobreza, que foi até traduzido para o inglês, né? Ele assinou o livro. Dona Ruth publicou uns 4, 5 livros comigo sobre movimentos religiosos, movimentos populares. Portanto, nós temos um relacionamento muito bom. Mas quando ele entrou no governo, ele de fato escolheu o neoliberalismo no início. Agora ele diz que vai passar para uma outra fase em que o social há de prevalecer. Eu espero que isso aconteça quanto antes, porque no momento está aumentando o número de desempregados, está aumentando a fome, está aumentando a falta de gente que tenha casa, está aumentando gente procurando terra para cultivar. Portanto, o Brasil está restringindo o capital como faz o neoliberalismo e não está ainda dividindo as coisas assim que são de todos, são nossas e que vão favorecer a todo mundo se forem desenvolvidas. Por exemplo, se as pequenas empresas tiverem apoio do governo, como me prometeu o governador Covas, se as pequenas indústrias e o comércio, o pequeno comércio, tiveram incentivo, então muito mais gente será empregada e nós teremos menos pobreza e menos fome nessa terra. Bom, foi bom o senhor falar do Sem Terra e do governador Mário Covas, que eu queria abordar esse assunto. O governador não sabe como resolver o problema do Sem Terra no portal do Paranapanema. O PT é a favor das invasões. O senhor é contra ou a favor neste e em outros casos? Não, a invasão não. Invasão não.
Mas também há outra questão. Você não pode deixar o pessoal que está sem terra, que foi expulso da própria terra, ou que foi obrigado a vender a terra, que eles fiquem na estrada, na rua. Eles têm que entrar em algum lugar. E se é uma terra desocupada, uma terra que não produz, improdutiva, então eu acho que é todo o direito de essas pessoas se assentarem até que venha a solução. Agora, eu preferia que a solução viesse realmente em forma adequada. Quer dizer, com uma infraestrutura boa para as pequenas produções e também com a lei favorável que deve ser votada quanto antes no nosso parlamento. Olha aqui, eu acabei de dizer aqui, eu disse Portal de Paranapanema, é isso? Tá certo ou não? Tá. Então, eu estou correta? Ah, eu acho que tá. Tá certo. Dom Paulo, o senhor teve um papel forte na democratização, inclusive na morte do Vladimir Herzog. O senhor foi um dos arautos contra a tortura. Como é que o senhor está vendo o plano de indenização aos desaparecidos proposto pelo governo? É um plano tímido ou é um plano ousado, na sua opinião? Eu acho que é um plano tímido, embora os protagonistas considerem o plano como sendo bastante agressivo. Mas eu acho que é tímido. Por quê? Toda a família deve saber como desapareceu um de seus membros. Eu acho que isso é fundamental. Se desaparecesse seu irmão, sua irmã, sua mãe, etc., você queria saber como é que foram os últimos dias, como é que foi o desaparecimento deles, etc., mesmo se implicasse em assassinato e o assassino ainda vivesse, ele que pague, então, pelo mal que fez. Eu acho que nesse ponto deve ser, primeiro, mais ampla a consideração das pessoas que foram sacrificadas e, em segundo lugar, os parentes devem ter o direito de saber em que circunstâncias desapareceram aqueles que foram torturados e mortos. É verdade que o senhor tem um livro preparado sobre o período militar, mas o que o senhor só quer que seja publicado depois da sua morte? Sabe que os jornalistas é que descobriram isso, eu ainda vou descobrir. Não é verdade, então? Dom Paulo, o que o senhor acha? Dá para o Brasil fazer um Papa ou ainda não? Não. O Brasil não está ainda na vez de fazer o Papa. Mas falou-se muito no nome do Dom Lucas Moreira Neves, não falou? É possível, ele foi durante 7 anos meu colega aqui em São Paulo, 3 anos e meio como bispo auxiliar comigo e 3 anos e meio como meu bispo auxiliar. Ele é realmente um homem muito capaz, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nesse momento, mas eu não acredito que o Papa desta vez não seja um italiano. Eu acho que vai ser um italiano ou alguém que está muito próximo não um brasileiro, à Itália. Você está dizendo? Dessa vez eu acho que não, mas o Brasil mereceria, mas não, eu acho que ainda não chegou a hora. Eu quero fazer uma pergunta altamente filosófica para o senhor, mas para terminar. Opa, antes eu quero fazer boa. Pergunta... Essa é boa, não, uma pergunta não, filosófica. A última. Eu vou responder com a metafísica, né? Tá bom. Mas antes dessa última filosófica, eu quero fazer uma muito atual, muito chata e delicada para a Igreja Católica, eu acho. Bem. Eu queria falar sobre AIDS. O governo se envolveu numa batalha contra a AIDS, se perdeu por causa do nome Braulio. Eu gostaria de saber o que o senhor achou da polêmica e como é que o senhor vê o papel da Igreja nessa história de camisinha, preservativo, AIDS. Em primeiro lugar, eu preciso contar para você que eu sustento mais de 20 casas para aidéticos em sua fase terminal. 4 reservados para as crianças e mais umas 16, 18 para gente grande. Portanto, a igreja está muito empenhada e eu desde o início achei que nós devíamos considerar os aidéticos como nossos irmãos que sofrem mais do que nós e que precisam da nossa companhia. Em segundo lugar, quanto aos preservativos e outros, eu acho que eu não vou dar um julgamento à pessoa mesma que deve julgar. Mas acredito que a camisinha, etc., seja muito mais um convite para fazer o ato sexual fora das circunstâncias normais e que então há muita negligência e a AIDS vai se propagar mais do que sem isso. Será, Dom Paulo? Eu acho que sim, mas isso é uma discussão. Não é uma discussão, mas eu queria tocar um pouquinho só mais para frente. A evolução do mundo provou que sexo
Não tem jeito, quer dizer, não há uma consciência, ainda que a Igreja Católica proponha, essa é a ideia, não existe essa consciência no que se refere a sexo. Sim. Sexo é uma saída, é um lazer, é um prazer. Já ficou isso determinado, é determinante na humanidade. Até o Concílio Vaticano II disse que o casamento, por exemplo, não é apenas para procriar filhos, mas é também para dar a satisfação mútua do homem para a mulher e da mulher para o homem. Perfeito. Etc. Então, aí é que eu entro, Dom Paulo, e pergunto assim, hoje em dia, o que há de mais preventivo contra a AIDS, ou de mais eficaz, ainda que não seja o perfeito, é a camisinha. Em todo caso, aí vale o princípio, e aí você tem toda a razão, vale o princípio. É sempre escolher o mal menor. Ou a morte ou a camisinha. Então, a camisinha, claro, não é? Não vou escolher a morte, não vou escolher ficar aidético. Se é isso, sim. Agora, se é para levar uma vida cristã dentro da mocidade, então eu acho que é bom uma educação bastante firme, rigorosa, quanto a todas as considerações da vida. Tudo que a vida é sério, é muito sério. Agora, o uso da camisinha ou não, para mim, se trata sempre de comparar. O que é mais importante? Se com isso eu evito que contraia a doença, então eu devo usar. Se com isso eu me prejudico a mim mesmo porque arrisco demais, então eu sou culpado, não arriscando demais. Não, mas já gostei, Dom Paulo, porque me pareceu uma abertura, uma suposição. Quer dizer, houve uma das soluções. A outra solução que eu adotei para a minha vida, que eu acho que muitos adotam, é de a gente praticar o sexo, se for casado, com a própria esposa dentro de toda a normalidade, né? E que não deve haver um convite para transformar em pansexualismo todo o nosso prazer. Não é isto. Nós somos respeitosos e respeitáveis uns para os outros. Então, o uso da camisinha não deve ser para bagatelizar. Para incentivar, é nesse sentido que o senhor está dizendo. Mas o senhor está dizendo, E você concorda com isso? Dom Paulo, eu acho eu sou jornalista também há 30 anos. Eu não concordo com o senhor. Eu acho que o sexo, ele tem uma outra representação, ele adquiriu um outro tamanho, uma outra proposta ao longo da história da humanidade. Sim. Eu acho Como disse o Vaticano II, ele é também feito para que o homem e a mulher tenham realmente o prazer, né, de serem homem e mulher e plenamente um para o outro. Então, admitindo no casamento. Agora, fora do casamento, a igreja acha que vai corrompendo a humanidade. Aos poucos a gente vai ver que não dá certo. Bom, eu não consigo concordar com o senhor, tá bom. Mas eu acho admirável, quer dizer, ou pelo menos gostei muito que o senhor dissesse. Eu nunca tinha ouvido alguém da Igreja Católica na sua posição dizendo isso. Entre morrer e fazer sexo seguro, então é melhor usar a camisinha. Claro. É isso? Claro. Eu já fico satisfeito. Sim. Dom Paulo, vou fazer aquela pergunta. Faça aquela pergunta difícil, matematicamente. Você vai se aposentar no dia 14 de setembro, ou seja, Dom Paulo acabou de fazer aniversário. Ele vai fazer 75 anos, dia 14 de setembro de 96. E o senhor tem quase 51 anos de sacerdócio, é isso? Tem. O que mudou em Dom Paulo desde que o senhor resolveu encarar sua vocação? Mudou essa vocação ao longo do tempo? O seu enfoque, esse, por exemplo, eu acho que já foi uma mudança de enfoque. Seus enfoques mudaram? O senhor percebe que a sua vocação teve que ter adaptações ou não? Percebi. Gabi, você também percebeu. Porque os cristãos, desde o Vaticano II, o concílio, eles fizeram uma revisão da relação da igreja com todas as coisas do mundo. E eu estava na França durante o período pós-guerra e senti quanto essa mudança era necessária. E quando o bondoso Papa João XXIII anunciou o concílio, em 1962, aliás, esses dias vamos festejar o 33º aniversário disso, ou 34º até. Então, ele queria que
que se abrissem todas as janelas da igreja para entrar novo ar, respirar novo ar, para assim entrar a alegria no cristianismo como ele foi anunciado por Cristo e vivido pelos primeiros cristãos e vivido por São Francisco, que é meu padroeiro e meu pai espiritual. Não, eu acho que há uma nova perspectiva dentro da igreja e eu estou muito feliz de ter vivido essa nova fase que entrou na igreja com o Vaticano II de 1962 a 1965. Foi realmente uma revolução em toda a nossa vida, não só porque toda a liturgia é em português e porque todas as coisas assim estão mais adaptadas às circunstâncias modernas, mas porque também a igreja está mais a serviço das pessoas do que estava antes. E esse é um processo evolutivo, o senhor acredita? É muito importante e acredito que seja evolutivo no melhor sentido do termo. Não, eu só estou pensando se a gente está chegando cada vez mais próximo da igreja pela qual o Frei Leonardo Boff foi castigado. Não, eu acho que a gente chega sempre mais próximo da igreja pelo qual o Cristo foi crucificado. E é isso que importa. E o Leonardo Boff tem que se orientar pelo Cristo como eu e todos aqueles que querem ser cristãos. Dom Paulo Evaristo Arnes, olha, 75 anos, mas... Não, 74 anos, mas inteiríssimo, hein? Tá? Mas como você, ninguém... tá. Tá galante como sempre. Muito obrigada pela entrevista, Dom Paulo. Marília, Gabi, Gabriela, Sarava, Chibano. À primeira vista, todos os alarmes são iguais. E são mesmo. Afinal de contas, é você que tem que tomar conta do alarme. Secron é o alarme que realmente toma conta da sua casa ou escritório. Não é à toa que é o preferido dos bancos. Só a central Secron registra tudo e toma todas as providências 24 horas por dia. Secron, disparado o alarme que dá mais tranquilidade. Em 1996, o desafio está mantido. Nas Casas Bahia, o plano de financiamento em até 11 pagamentos está mantido. Taxa de juros ainda mais baixa, mantida. Refrigerador Prosdóximo 270 litros, R$ 64,40 mensais. Forno de micro-ondas Sharp Digital com prato giratório, R$ 52,30 mensais. Se você encontrar preço ou prestação menor, fale com a gente. Casas Bahia. Vem aí uma festa de arromba com os reis do Iê Iê Iê. Versão Coca-Cola apresenta 30 anos de Jovem Guarda. Vanderlei, Eduardo Araújo, Silvinha, Golden Boys, Martinhos, Incríveis, Leno e Lilian e convidados. Somente de quinta a 11 a domingo 14 no Tom Brasil. Compre já o seu ingresso que esse show é uma brasa mora. 30 anos de Jovem Guarda no Tom Brasil. O que acontece quando realidade e fantasia se misturam? Uma comédia surrealista. Ladrões de Sabonete, de Maurizio Nicetti. Mostra Internacional de Cinema na TV, neste sábado, 11 da noite. Acabaram-se todos os seus problemas. Chegou novo, super moderno e revolucionário. Se você se sentir enganado, agredido ou ofendido por uma propaganda, escreva para o CONAR. Se você tiver razão, o CONAR tira o anúncio da revista ou do jornal, o filme da TV e o comercial do rádio. E você ainda leva este brinde inteiramente grátis. Consumidor sim, palhaço não. Parque do Ibirapuera, Museu do Ipiranga, Memorial da América Latina, Instituto Butantan.
Estes são alguns bons exemplos de como pode ser interessante passear em São Paulo. São opções baratas e muito conhecidas, que proporcionam ao público informação e direção. Alguém joga uma latinha e acha que depois alguém leva. Mas alguém joga umas garrafas achando que depois alguém pega. Mais alguém joga não sei o que, e mais alguém. Onde você acha que isso vai parar? A saúde de sua família e de seus vizinhos também depende da sua higiene. Lixo só no latão. Laços de Família, 3º capítulo. Charlie vive bons momentos ao lado de sua família, sabendo que terá uma grande batalha para enfrentar. Esse caso da tua colega atrapalha a gente, não é? Eu não deformei uma criança e depois disse que não fiz. Que sua firma seja desqualificada para representar a promotoria devido à má conduta. Laços de Família, 3º capítulo. Hoje, 11 da noite. Verão, entre no nosso clima. Ele é um catarinense que se tornou frade franciscano e dentro do mosteiro, do convento, criou a teologia da libertação. Ficou famoso pelos seus conflitos com a alta hierarquia da Igreja Católica. Vamos chamar Leonardo Boff. Diz convento, mas convento é só de mulheres, não é? Convento também é de homens? Eu falei convento. Convento também é de homens? Convento de homens. Também? Mosteiro, né? Mosteiro é de mosteiro, mas aí eu falei convento e me deu um... É um nome comum também? Eu sei, mas eu gostaria que o senhor repetisse aqui. Leonardo Boff era seu nome de frade. Qual é mesmo o seu nome verdadeiro? E por que é que o senhor registrou e continua usando o nome Leonardo Boff? Olha, o nome de batizado dos documentos é Genésio... Darcy. Genésio Darcy Boff. É o nome de guerra, porque no tempo da repressão, eu viajava com o nome de Genésio e a polícia procurava Leonardo. Então eu sempre... Seu nome verdadeiro virou nome de mentira? Meu nome de mentira. Mas eu não gosto de Genésio, sabe? Nunca me identifiquei. E foi por isso que o senhor mudou? Quer dizer, não foi pela religião ou qualquer coisa? Foi pela religião. Quando a gente entra de frade, está de terno assim, eles tiram o paletó, jogam longe, abandonou o mundo, diz, agora você não se chama mais Genésio, se chama Leonardo. E te impõe o nome. E a partir daí você conserva o nome. E Leonardo, se não me engano, era por causa de um santo, não é o seu nome? É, um santo chato, santo... São Leonardo de Porto Maurício, que se fazia penitências públicas, se usava a famosa disciplina no chicote. Silício. Silício. E no século XVIII fazia isso por toda a Itália, levantava o hábito e se batia nas partes pudendas, para convidar o povo à penitência e à castidade. Honestamente, isso não é uma tara? Eu acho olhando hoje, objetivamente, de longe, sem lhe criar problemas. Não, eu acho que sim. Acho que é uma coisa, algo patológico. O ser humano não deve se castigar assim. Quer dizer, o controle tem que ser mental, tem que nascer da própria personalidade, mas não impondo. Eu no convento fiz isso, Maria Gabriela. Fez mesmo? Segundas, quartas e sextas. Mas porque era obrigado ou porque o senhor achava que era certo? Não, todo mundo tinha que fazer. É mesmo? Ia para sua cela, se recitava o Salmo 49, que é o Salmo da Penitência. Enquanto se recitava o Salmo, você se batia. Eu sempre batia no travesseiro, porque achava indigno. Você nunca se bateu? Não, eu batia no travesseiro e era o que mais gritava, sabe? Respondia às invocações do Salmo. Por que não pode ser um bom resultado? Você se inflige dor e daí não pode sair outro sentimento? De toda maneira, eu guardo até hoje o chicote. O chicote são uns 10, 12 fios com nós e as pontas muito fininhas, que você ao bater realmente dói e muitos deles sangravam. E guarda para se lembrar de quê? Para se lembrar das memórias do meu passado religioso. Eu pensei que fosse para lhe trazer uma preocupação, um cuidado qualquer contra qualquer coisa. Não, é uma coisa curiosa da vida religiosa, que acho que hoje se superou isso. Eu me recordo que quando chegou um frade psicanalista,
e disse, olha, isso, Freud tem um discurso para isso, é autopunição, não é por aí que a pessoa se integra e convive com a sua sexualidade. É num projeto de vida bem orientado, que não passa por esses castigos corporais. Agora, o senhor ficou conhecido como criador da teologia da libertação, a famosíssima. Foi perseguido por isso, deixou a igreja por isso. O que é, enfim, essa teologia da libertação? Olha, essa teologia é o esforço dos cristãos, do cristianismo, de traduzir a mensagem cristã em termos de mudança da sociedade. Então, numa sociedade como a nossa, que tem grandes níveis de miséria e de exclusão, qual é a missão dos cristãos? Não é ser, digamos assim, óleo nessa máquina, mas ser antes areia. Comporem com os grupos para trocar essa sociedade. Então, dessa prática nasce uma reflexão militante que funda boas razões para os cristãos serem por uma transformação da sociedade. E nós não queremos só uma teologia da liberdade. Isso vem no fim, pós-revolução. Nós queremos a ação que vai libertando a liberdade que está cativa nas pessoas, e daí nasce a teologia da libertação, que é a primeira grande teologia do terceiro mundo, que se universalizou e hoje é uma teologia importante na África, na Ásia e mesmo na Europa. Agora, Leonardo, as suas dificuldades com a igreja ocorreram quando a esquerda prevalecia dentro da CNBB. Hegemonia que foi afastada agora com a eleição de Dom Lucas Moreira Neves, dito conservador. Não teria sido, verdade verdadeira, mais fácil se entender com ele? Com quem? Com o Dom Lucas? E quando eu digo Dom Lucas, eu digo toda uma ala conservadora. Olha, Marília, Gabriela, a minha preocupação com referência à igreja foi o seguinte, que uma igreja só pode se comprometer com a libertação de forma verdadeira se ela internamente cria espaço de liberdade. Agora, se ela continua marginalizando as mulheres, infantilizando os leigos, centralizando o poder só no corpo clerical, eu diria, divinizando a figura do Papa de uma forma ilegítima. Acho que uma igreja que faz isso, ela pode falar de libertação, mas ela mesma não é libertadora. Outros vão libertar. Então eu escrevi uma série de textos e um livro que me levou na cadeirinha do Galileu Galilei no Vaticano, na minha glória, sentado na cadeirinha, foi esse, Igreja, Carisma e Poder. Quer dizer, como a igreja tem que ter muitas transformações internas para ser uma igreja dos dias de hoje, aberta à liberdade, e não como um instrumento a mais que reprime as consciências, terroriza as pessoas e mantém mecanismos hoje insuportáveis. No quadro que ela vive hoje, quanto tempo ela vai levar para se atualizar e para ter essa visão mais aberta, ser mais generosa e conseguir chegar mais próximo dos fiéis? Olha, eu não tenho muita esperança, sabe? Porque é um grande organismo que virou um símbolo. E o símbolo vai para o inconsciente coletivo. E aí ele se reproduz, perdura. Então eu acho que o cristianismo oficial vai ser cada vez menor, vai continuar. E eu penso que talvez a carnavalização dele ajude a superar ele. Um bispo com a sua mitra, com o báculo, é como no carnaval, tudo acha interessante, o príncipe da ilha encantada, todo mundo ri, mas não toma a sério. Para outra coisa, o cristianismo de libertação, que faz corpo com os oprimidos e pobres, que está na trincheira, vai ao martírio se precisar for, ajuda a construir uma nova humanidade. Esse cristianismo para mim tem futuro. E esse já incorpora toda essa temática, essa dimensão de libertação. O autoritarismo seria o pior defeito dessa igreja católica tradicional? É autoritarismo ligado à arrogância, de ser a única instância que detém a revelação de Deus e fala em nome de Deus. E por isso, no fundo, incorre naquilo que Max Weber, um grande sociólogo, disse. O grupo que pretende ter uma verdade absoluta está condenado à intolerância. Então há um corpo de doutrina muito fechado, internamente intolerante, não permite muito diálogo, só pequenas versões do mesmo e com um mecanismo de repressão muito forte. Agora, Frei Leonardo, hoje em cada esquina há um templo cristão não católico, há também uma profusão de bispos nem católicos, nem ortodoxamente protestantes. A que se atribui isso? Se a igreja em si, quer dizer, a igreja no Brasil, por exemplo, era católica. Então a imagem da igreja é aquela. Então, mas não quer dizer que os fiéis abandonaram a igreja, estão buscando outras. Por quê? Exatamente. Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, que a igreja oficial mais conservadora não atende às demandas do povo. Nós temos uma coisa fantástica no Brasil,
que é uma sociedade multicultural, muitas culturas. Cada cultura produz sua religião. Nós não temos nenhuma dificuldade em admitir a biodiversidade. Quanto mais tipos de pássaros, de plantas, de animais, tanto melhor. Quando se trata de religião, diz nada de biodiversidade, só uma religião. Eu acho ridículo, chato, porque imagina Deus preso à nossa cabeça. Então, eu, em princípio, sou a favor da máxima expressão religiosa. Deus é um mistério tão absoluto que nenhum nome o define. Então, é importante que muitas pessoas, a partir de experiências de base, digam nomes, organizam símbolos, criam grupos que falam desse mistério. Por exemplo, o senhor acha legítima a religião do candomblé? Acho extraordinária a religião. Eu acho que é uma grande criação da cultura afro-brasileira, extraordinária. Em alguns pontos, eu creio que é mais aberta, mais rica que o próprio cristianismo, na medida que o cristianismo diz, encarnação de Deus só em Jesus Cristo. O candomblé diz não, cada pessoa humana pode ser um eventual cavalo da divindade. Isto é, ela se prepara anos e anos, prepara a sua cabeça para que o orixá venha. Então o senhor também aceita esses bispos da televisão, da mídia de hoje em dia, que usam a mídia para arrebanhar fiéis? Olha, em princípio, Gabi, eu aceito tudo. Acho que a gente tem que ser moderno hoje. O Papa também está na mídia, o Papa da televisão, mais que outra coisa. E quando ele vem ao Brasil, em outro lugar, se instala num hotel 5 estrelas, num palácio. Quando vê um bispo americano da mídia, todo mundo critica, é um milionário. Eu digo, não, são da nossa cultura hoje contemporânea, é isso. Então, dentro dela deve entrar também a religião, com os riscos que a religião sofre de ser uma grande droga, uma grande manipulação. Como também pode ser uma grande evocadora da dimensão espiritual religiosa das pessoas, que tem uma chama lá dentro, talvez, morrendo, uma brasa quase se apagando, que através disso ela desperta e a pessoa recupera a sua dimensão religiosa. Eu sou a favor disso. Daqui a pouco a gente volta com mais Leonardo Boff. Me espera, tá? O Grupo Algar apresenta a evolução de sua marca. Ela aponta para um mundo novo, sem tempo nem espaço. Um admirável mundo novo. Rede a todo vapor. Com a força do talento é mais que possível construir o amanhã do grupo. Grupo Algar, a marca de um admirável mundo novo. Grupo Algar, Grupo Algar. Paisagem, uma das mais belas da cidade maravilhosa, o Hotel Novo Mundo proporciona a turistas e executivos fácil acesso tanto ao coração empresarial como às áreas de lazer. Dotado de moderno centro de eventos e de sala privativa para negócios, o Novo Mundo dispõe ainda de confortáveis apartamentos para atender ao gosto mais exigente. Hotel Novo Mundo, a maneira elegante e econômica de se hospedar no Rio de Janeiro. Verão, entre no nosso clima. 256-8000 é o número que eu quero quando eu quero anunciar. 256-8000 é o Diário Popular, onde o povo quer comprar. Para vender ou alugar é só ligar para o Diário Popular. Diário Popular. Ligou, vendeu. Você sabia que para ver as melhores ofertas de imóveis você não precisa sair de casa nem gastar tempo e dinheiro à toa? Todo sábado, o Vídeo Imóvel traz as melhores oportunidades do mercado imobiliário, além de muita informação. E você ainda pode ganhar prêmios. Vídeo Imóvel, sábado às 11 horas, aqui na Gazeta. Oferecimento Consórcio Remasa de Imóveis. Ilustres Projeto.
Um terço do que jogamos fora pode ser reaproveitado ou reciclado. Reciclagem e reaproveitamento de lixo. Vida nova para o que não servia mais. Esse aqui é o meu novo táxi, só que esse é coisa séria. E com ele, eu vou ajudar muita gente. Ajude o Gugu a ajudar quem tanto precisa. Ligue para a Rede Permanente de Solidariedade e doe roupas, alimentos não perecíveis, o que você puder. Ligue 0800 12 6300 que esse meu táxi passa aí na sua casa. Ajude a Rede Permanente de Solidariedade. Indecíveis. Breve. Marília, Gabi, Gabriela, Tarava, Gibano. Nós estamos conversando com o teólogo Leonardo Boff. Eu quero fazer uma pergunta de cara sobre o Papa. Esse é um assunto absolutamente atual. O que é que o senhor pensa do Papa João Paulo II? E o que é que o senhor pensa dessa possível renúncia ao seu mandato? O senhor é contra ou a favor? Olha, eu sou a favor que ele renuncie e o mais cedo possível. E por quê? Porque com 75 anos já mostrou tudo que ele podia mostrar e já chega para nós João Paulo II. Olha, eu acho que é um Papa bom para o século XIII e XIV. Não brinca. Mas para o século XX eu acho que não ajuda a fé dos cristãos. Pelo contrário, confirma o infantilismo, a dependência e reforma o poder na igreja, que é um poder clerical, que já há 1000 anos, desde o século X até hoje, mantém o corpo dos cristãos sob a ditadura do corpo clerical. Eu não acho legítimo isso. Agora, o senhor acha que a figura do Papa deveria desaparecer? Ou quem é que o senhor poria, que nome o senhor teria para ocupar essa posição hoje na Igreja Católica? Olha, eu acho, já que o Papa representa o colégio apostólico, os 12, com Pedro na frente, ele seria melhor representado por um grupo colegial, 3, 4 dos vários continentes, e pelo menos metade mulheres, porque metade dos cristãos são mulheres, até mais, e a outra metade ainda são mães e irmãs dos homens. Então, as mulheres não têm nenhuma representatividade na igreja. Então eu acho que a igreja, por ser universal, por querer representar a humanidade que crê nessa herança de Jesus, devia também ser representada na parte... Uma papisa? Eu não digo papisa. Quer dizer, aquele colégio, aquele grupo que tem mulheres que representam os interesses cristãos das mulheres. E esse grupo representa o corpo de condução da igreja. Não há nenhuma contradição doutrinária, nem da tradição da igreja, de ser isso. Frei Leonardo, quantos livros o senhor já publicou e qual é o próximo? Olha, eu publiquei já mais de 50 livros. Vendeu quanto desses livros? Ah, não sei. Eles são traduzidos nas línguas ocidentais. Eu imagino, todos juntos, deve ser mais de 1 milhão de exemplares. Agora, está saindo um no segundo semestre que me interessa muito, sabe? Que se chama, vou dizer em latim, Dignitas Terrae, a dignidade da terra. Dignidade da terra. A ecologia entre o grito do pobre e o grito da terra. Que é um esforço de sumariar essa discussão toda da ecologia, mas ligada à luta dos pobres. Porque esses são os seres mais ameaçados da criação. Não é as baleias, não são os micos de leão dourado, são os pobres que morrem antes do tempo. Então, é um texto grande que tenta repensar toda essa questão ligada à tradição da teologia da libertação, mas profundamente no novo eixo da ecologia, na redescoberta da terra como a nossa grande mãe, e nós, filhos e filhas da terra. A terra que anda, a terra que pensa, a terra que dá entrevista como agora, nós somos terra. E isso eu gostaria que entrasse na mente das pessoas para chegar a uma veneração e respeito para a nossa mãe comum. Eu sei que o senhor vai a Harvard no segundo semestre, vai dar aula em Harvard. Esse vai ser seu tema principal ou não? Vai ser um dos temas, será esse. Serão as novas fronteiras da teologia da libertação
e o novo paradigma que está em curso na humanidade, isto é, uma volta à nossa grande mãe comum, que é a Terra. E o que significa isso em termos culturais, uma cultura hoje mais e mais globalizada? Esses são os temas fundamentais que eu vou falar lá. Se o senhor pudesse ou devesse indicar apenas um de seus livros para o homem comum, que ele lesse e dali tirasse alguma coisa, o senhor indicaria qual? Olha, eu indicaria um que se chama O Rosto Materno de Deus. Nós estamos cansados de um Deus patriarcal, masculino, e redescobrir o rosto de Deus Mãe. Mãe de infinita bondade, que quando a gente morre diz: finalmente, Gabi, você chegou, estava com saudade de você. E te abraça e vai pelos séculos afora, como a mãe faz no seu regaço, para cada filho e filha desse mundo. Então eu tento mostrar essa dimensão do Deus que tem entranhas, que tem misericórdia, que se compadece dos piores e mais pecadores, dos seus mais distantes, e para eles tem um regaço e uma palavra de consolação. Se chama O Rosto Materno de Deus, publicado em Petrópolis, uns anos atrás. O senhor foi frade franciscano, já disse um pedaço muito ruim dessa experiência. O que foi de melhor dessa sua fase de frade franciscano? Olha, ser frade, para dizer com toda sinceridade, é quase uma alternativa a ser cristão. Porque São Francisco viveu tal humanidade, tal jovialidade, tal a cercania da encarnação de Jesus, do Jesus que se faz pobre, que se faz Eucaristia, que se faz presépio, que a gente se humaniza, fica mais simples, mais irmão de todas as coisas. E quando abraça o mundo, tem a impressão de abraçar Deus. Então não renega nada, abraça, assume tudo. E essa herança eu guardo como a contribuição que São Francisco deu ao Ocidente, na qual eu me incorporei e me considero hoje um cristão franciscano, não um cristão romano. O senhor se casou com a sua secretária. O senhor pensou em ter filhos? Pensa nisso ou não? Eu gostaria de ter filhos, mas ela já tem 6, Gabi. É mesmo? Já é muita então coisa. Então o senhor tem filhos já? É. E além dos meus livros, que são filhos que também precisam cuidar, fazê-los crescer, etc. O senhor foi visto, veja lá, o senhor foi visto abraçando troncos de árvores na mata próxima ao seu apartamento no Rio de Janeiro. O que quer dizer isso? Ah, eu faço muito isso, é extraordinário, sabe? Eu aprendi isso na China. Estando na China, vi que os velhinhos até às 10 horas abraçam as árvores. Eu perguntei a um e me disse: olha, até às 10 as árvores largam energia cósmica. E de fato, a gente abraçando a árvore e fazendo o exercício zen, de repente a sua cabeça vira copa, seu corpo vira tronco, seus pés viram raiz, você se confunde com a árvore, de repente você é a árvore. E quando você volta assim, tem que fazer um movimento forte para descobrir que você é a pessoa. E aí você sente uma energia cósmica universal, do céu, da copa, das raízes cósmicas do chão, do ar por todos os lados, que a gente sai comungando com essa natureza e sai fortalecido na sua vontade de viver, de se enraizar nesse mundo que nós amamos. Sabe o que eu acho admirável no senhor? Porque o senhor é um homem que acredita, não é? E essa crença é muito ampla, não é isso ou não? Acredita em muitas coisas, não é isso? Eu acredito em muitas e desacredito em tantas também. Mas o senhor acredita numa coisa que eu soube e queria que o senhor confirmasse. Leitura de mão. Poxa, como é que você sabe disso? Eu soube. É verdade? Não, eu faço, mas não gosto de fazer porque há muita mistificação nisso. Mas vai ter. É a esquerda, para começar. Tem alguma coisa, essa história de ser a esquerda ou a direita? Não, a esquerda é aquilo que a natureza fez com você. E a direita é aquilo que se fez com a tua vida, a tua prática. Pelo amor de Deus. Vai começar pela direita? Pela direita, porque tem pouco tempo. O que eu cometi comigo mesma? Nossa Senhora, você, minha filha, onde aparecer vai comandar. Você não vai obedecer a ninguém, onde vai dirigir. Comandar, não, sim, mas as suas linhas dizem. Você tem uma fantástica liderança. Vida, você é muito apaixonado. Essa parte aqui, esse monte de Vênus, mostra a tua capacidade de paixão, de luta, de amor, de entrega. A linha da vida, olha, a tua linha da vida é complicada, hein? Ela tem uma ruptura aqui. E aí, isso quer dizer quando? E a ruptura significa, se você não tem uma ponte por cima, você pode ter algum problema na tua saúde. Coração apertado, teu coração, hein? O que quer dizer isso? A linha do coração é pequena e também interrompida. Mas o que quer dizer isso? Mas significa que você tem que tomar cuidado do teu coração, menina. Mas fisicamente ou fisicamente, também, lógico. É uma totalidade, quer dizer, é o coração como centralidade da tua vida. É importante ter um centro que organiza todo o teu universo de paixões, de saúde, de mente. E ele está aqui dividido. Você me pediu para ler, eu leio. Não, eu estou adorando. Eu leio. E ficando assustado. Agora, a tua linha de destino
Geralmente é a ligação com a família que marca. A tua linha de destino está totalmente aberta, ela só começou. Você tem um destino totalmente aberto. Agora, tem uma coisa importante Quer dizer, aqui. que eu posso fazer dele o que eu quiser? É isso? É, que você ainda... Você pode plasmá-lo muito. Agora, a linha mais definida sua é essa da tua perspectiva de vida. Você sabe o que você quer, você assume isso e também uma forte densidade estética. Você tem uma sensibilidade muito grande para o estético. Agora, e por que o senhor olha essa e não a que eu deveria ser? Olha aqui, por exemplo, a esquerda já é muito mais definida, a linha da vida, da cabeça, do coração, do destino. Quer dizer, você mudou muito na tua vida, para ter essas linhas mais confusas. Quer dizer, eu piorei tudo, foi? Não é que piorou, pelo contrário, é criativa. Artista é... A minha mão muda de vez em quando. A minha é complicada. Agora, também. filho Leonardo, a igreja diria que isso é pura bruxaria. Não é. Olha, eu quando fiz análise, Gabi, análise com a psicanalista... De que linha? Era uma linha eclética, de linha freudiana, mas depois foi personalista. Ela me disse, agora vamos fazer a leitura da mão com uma pessoa que entende. E a leitura bateu direitinho com a leitura que ela fez da minha estrutura psíquica. Então, há um fundo científico, significa que a mão tem um contato direto com a mente. A criança, quando nasce, a primeira coisa que ela faz funcionar é a sua mão. Então, a mão, ela é um órgão extremamente rico da prática humana e daquilo que o ser humano faz com a prática, que é a construção da sua própria individualidade, do seu próprio caminho por esse mundo. E o senhor tem essa aceitação também de outras artes do tipo astrologia? Olha, há uma combinação entre quirologia, leitura da mão, com astrologia. Os chineses fazem isso. Eu até tenho os livros e faço, mas não gosto de fazer porque senão agora estou perdido, que cada vez que encontrar alguém, Gabi, eu vi lá na sua televisão e vou pedir. Vê aqui. Mas de toda maneira, sim, eu acho importante. Eu aceito. Acho que há 1000 códigos de você chegar à realidade. Nós privilegiamos o científico técnico, mas há outros mais intuitivos, mais xamânicos. Tudo está cheio de sinais, importa descodificar esses sinais. Então eu aceito isso, mas também tomo distância, quer dizer, combino as várias leituras. E sempre respeito a profunda decisão que o ser humano faz, que é a sua liberdade. Porque nós temos a liberdade para isso, para modificar o destino. Se a tua mão diz o teu destino para ser mandona, você com a tua liberdade vai dizer, não, eu vou ser solidária, eu vou controlar meu instinto. E você é uma mulher que irradia como você irradia. E isso é a força da tua liberdade. Essa mandona foi o que o senhor quis dizer? Antes foi delicado, disse que eu tinha uma linha de comando, agora falou que eu sou mandona, é isso? Sim, mas é importante, às vezes tem que ser isso. Olha, Frei Leonardo, como sempre, foi delicioso entrevistá-lo. E a gente está esperando, então, Dignidade da Terra, que está saindo agora. Segundo semestre. Segundo semestre. Muito obrigado pela entrevista. Lá vem ela, Maria Gabriela, Barbarella. Loura Bela, Marília Gabi, Gabriela, às vezes cruela. Cinderela, Marília Gabi, Gabriela, Gabi Canela.